Brasil Justiça desta semana vai falar sobre o direito à dignidade da vida humana, as controvérsias e as novas implicações sobre o dano moral e ainda a boa-fé nas relações de consumo. O nosso entrevistado é o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Luciano Guimarães, magistrado há 8 anos. Doutor Luciano, muito obrigada pela sua presença aqui no programa DMB, o Brasil Justiça. Eu que agradeço, para mim é motivo de satisfação, de orgulho. Um programa de tanta relevância no cenário nacional, da Justiça Nacional, e para mim é um prazer, sobretudo, para representar o meu tribunal, o Tribunal de Justiça da Bahia. Doutor Luciano, é possível que uma decisão judicial contrarie os direitos da dignidade humana? Eu acredito que sim. Em determinados casos, a gente está vendo que os juízes, não só juízes, mas alguns doutrinadores, alguns trabalhadores do direito, têm colocado convicções pessoais em cima do julgamento. Eu acho que a gente deve sempre tentar se colocar para julgar no lugar da pessoa. Essa deve ser a nossa preocupação. Então, em determinados casos que envolvem muito particularmente, por exemplo, liberdade religiosa, liberdade sexual, convicções pessoais, eu acho que o juiz acaba atrapalhando convicções que ele tem como pessoa, por exemplo, com a sua religião, e em determinados momentos até impondo esse seu pensamento em detrimento do sentimento e da situação da pessoa que apresenta a questão que ele vai julgar. Então, acho que em determinados momentos a dignidade de quem está sendo julgado acaba sendo ferida por convicções pessoais do julgador. Em qual situação a dignidade da vida humana deve prevalecer? Acho que sempre. Sempre. A dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental da nossa Constituição. A Constituição visa muito a proteção e a defesa da dignidade da vida humana, e é sempre isso que o magistrado deve se preocupar. Na sua opinião, como deve ser o tratamento nos casos relacionados à liberdade sexual e religiosa? Eu acho que sempre visando garantir a dignidade da pessoa humana. Nós vimos recentemente o Supremo julgou causas de relevância, de muita importância, e foi protegida, foi garantida a dignidade da vida humana, da sociedade como um todo. E a gente, só o caso, por exemplo, da anencefalia, do feto anencefálico, as questões agora, foi submetida também a possibilidade da união entre pessoas do mesmo sexo. Então é sempre visando isso. Eu não tenho que me preocupar como julgador se eu concordo ou se eu discordo que pessoas do mesmo sexo devem casar, perdão. Eu tenho que julgar me preocupando com essas pessoas. Se elas querem se casar, se isso é para o bem delas, se isso vai garantir a dignidade da vida humana delas, se isso vai minimizar o sofrimento que essas pessoas têm na rua, se isso vai minimizar o preconceito que eles sofrem na rua, é com isso que a gente deve se preocupar. Então não posso me preocupar se na Bíblia está escrito que o homem deve casar com a mulher. Isso é uma convicção religiosa, pessoal. Não pode se transportar para o julgador. Acho que o julgador deve pensar sempre, como já foi dito, na pessoa que está sendo julgada. Então o Supremo, na minha opinião, foi muito feliz quando julgou, quando deu prevalência à dignidade das pessoas do mesmo sexo que querem casar, por exemplo, nessa questão específica. Como o Poder Judiciário tem enfrentado os casos concretos que envolvem a liberdade religiosa e sexual? O senhor acabou de falar um pouquinho, mas eu queria que o senhor falasse mais ainda. Acho que com felicidade, acho que com acerto. A liberdade sexual, a pessoa tem a liberdade sexual, é um direito de cada pessoa. Se ela quer viver, se ela quer ser feliz com a pessoa do mesmo sexo, ela tem esse direito, e o Poder Judiciário deve garantir, deve assegurar a prática desse direito. Então, o Supremo julgou agora, permitiu que fosse casado, que eles se casassem. Eu particularmente já celebrei casamento entre pessoas do mesmo sexo, não há nenhuma diferença entre o casamento de pessoas de sexos opostos, e eu acho que a sociedade deve exatamente caminhar nesse sentido, de respeitar as individualidades, de garantir e que permitir que cada pessoa viva feliz, seja feliz na essência da palavra. Como é que fica a questão da transfusão de sangue e dos praticantes da religião Testemunhas de Jeová? Pois é. Esse é um caso que não é recorrente, não é um caso que sempre aparece, mas eventualmente já apareceu para mim, por exemplo, na minha prática profissional, já apareceu antes de eu ser magistrado, eu era advogado, advoguei em uma causa desse tipo também. Eu não quero me aprofundar, até para não ser injusto,
com a religião, porque eu não conheço exatamente o preceito, nem a passagem bíblica, mas os seguidores da religião Testemunha de Jeová, existe uma passagem bíblica em que eles interpretam que o sangue da pessoa deve ser puro. Isso, grosso modo, eu não quero de forma nenhuma atrapalhar a questão religiosa e nem ser preconceituoso, e peço desculpa se algum seguidor, se eu me utilizar de alguma expressão errônea ou equivocada. Mas eles, pela religião, eles não aceitam que seja feita a transfusão de sangue neles próprios. Então, eles abrem mão do tratamento convencional, do tratamento médico, abrem mão do que a medicina determina que seja o caso, às vezes até para a garantia da sua vida, não se sujeitam à transfusão de sangue e se sujeitam às consequências desse ato. O que se apresenta para a justiça é alguma pessoa, às vezes algum familiar, alguém se sente incomodado, essa pessoa já não está por algum motivo, por exemplo, ela pode estar em coma, ela não tem como manifestar a sua vontade, o seu desejo, e alguém procura o Poder Judiciário para que a transfusão de sangue seja feita contra uma vontade anteriormente manifestada. Exatamente pelo seu preceito, por sua crença, ele sempre manifestou em vida e até mesmo em saúde que não se submeteria se houvesse a necessidade. Então, ele não tem condições naquele momento de manifestar a sua vontade e alguém procura o Poder Judiciário provocando para que seja contra a sua vontade, e às vezes até a esposa fala, não, ele não queria, ele não aceita, o nosso preceito não é esse. Então, e para que o Judiciário imponha essa transfusão. Normalmente é assim que acontece, né? Eu neguei, entendo que deve ser respeitada a dignidade da vida humana, ele tem esse poder de... essa autodeterminação de querer ou não querer ser salvo, e suponhamos que ele seja feita a transfusão, ele sobreviva, ele vai acordar, ele vai saber que foi feita a transfusão. Será que ele vai viver com dignidade? Será que ele vai se sentir bem, contrariando, tendo uma coisa dentro do seu corpo que contraria o seu preceito religioso, contraria algo que a vida toda ele pregou? Então, acho que ele não teria uma vida digna, e baseado nisso, eu acho que, ainda que não tenha mais vida, que venha a falecer, mas é um direito da autodeterminação. Abra uma exceção apenas para a criança Testemunha de Jeová. Entendo que os pais não têm este poder de não salvar a vida do filho em detrimento de um preceito religioso. Acho que quando se trata de uma criança, o Poder Judiciário deve intervir, autorizar, determinar a transfusão de sangue e visar a vida da criança, até porque a criança ainda não tem esse poder. A gente não sabe, por exemplo, se ele vai ser um adulto Testemunha de Jeová. Então, acho que nesse caso da criança, a vida deve ser assegurada. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Luciano Guimarães, vai falar das controvérsias e das novas implicações sobre o dano moral. Não sai daí, a gente volta rapidinho. A Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e o Conselho Nacional de Justiça, vai realizar nos dias 22 e 23 de abril o curso Ações do Poder Judiciário durante a Copa FIFA 2014, em Brasília. 40 vagas são oferecidas aos magistrados associados à AMB. Os interessados devem se inscrever até o dia 12 de março no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o direito à dignidade da vida humana. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Luciano Guimarães, vai falar das controvérsias e das novas implicações sobre o dano moral. Doutor Luciano, o dano moral ainda é uma questão difícil de ser julgada? Ainda. O dano moral não é novidade para o judiciário, não é novidade para a doutrina civilista, mas ainda atormenta, ainda é difícil. Talvez não a caracterização do dano moral seja mais um desafio. Acho que dessa parte o Poder Judiciário já ultrapassou, de reconhecer determinado fato, se naquele fato existe ou não o dano moral. Hoje existe uma pequena celeuma em danos morais relativos a direito de família, pelo abandono material, por exemplo, ou do término de um relacionamento, término de um noivado, término de um casamento. Então talvez seja a única ainda questão
relativa a dano moral que exista uma determinada controvérsia, uma certa controvérsia sobre a caracterização do dano moral. No mais, está tudo praticamente resolvido. Neste caminho, a jurisprudência praticamente já está pacífica sobre quase todos os assuntos. A negativação indevida, inscrição indevida em cadastro de devedores, tudo isso já foi ultrapassado. Antes existia você lê uma controvérsia, se precisa de prova da extensão do dano, hoje não, basta, se a inscrição é indevida, está caracterizado o dano moral. Isso só para ficar num exemplo. Mas o que ainda gera alguma celeuma e discussão, sem dúvida nenhuma, é a quantificação, é o valor do dano moral. Isso ainda tem levantado muitas dúvidas e muitas controvérsias. Muito se comenta sobre a indústria do dano moral. Qual é o seu posicionamento sobre esse assunto? Olha, eu discordo, particularmente discordo. Acho que se a gente, não somente como magistrado, mas como cidadão, a nossa vida hoje, acho que ela apresenta para a gente uma indústria do abuso. As diversas empresas, instituições financeiras, operadoras de telefonia, operadoras de plano de saúde, abusam, descumprem deveres contratuais, descumprem a legislação, o que a legislação determina, e faz com que, inevitavelmente, as pessoas tenham que se socorrer do Poder Judiciário para que a balança seja reequilibrada. Então, não acho, na prática, acho que nunca parei para fazer esse levantamento, mas acho que de todas as questões que eu julguei até hoje de dano moral, 95%, 98% foram de procedência. Então a gente não pode, se eles procuram a justiça e é procedente, a gente não pode falar em indústria do dano moral, mas sim de indústria do abuso. Existe uma tabela que deve ser seguida para o valor indenizatório? Não, não existe. Existem propostas doutrinárias, até determinados julgadores se utilizam mais ou menos de uma tabela. Particularmente, eu acho que eu sou contra. Eu acho que o dano moral ele não deve ser tabelado. Acho que isso acaba simplificando demais a matéria, a gente talvez buscando uma rapidez, uma celeridade no julgamento das causas, talvez só por esse motivo ele fosse útil. Mas eu acho que ele acaba empobrecendo a discussão jurídica propriamente dita do dano moral. Vamos só para ficar num exemplo, suponhamos a perda de uma perna. Suponhamos que tenha a tabela e que seja um valor, por exemplo, de R$50 mil a perda de uma perna. Só que nós podemos apreciar um caso da perda de uma perna de uma pessoa que trabalha o dia todo sentada, que tem carro e que tem elevador, por exemplo, no seu edifício. Totalmente diferente seria a perda de uma perna de um corredor, por exemplo, é o seu instrumento de trabalho. Então, se isso fosse tabelado, situações absolutamente distintas seriam julgadas de forma idênticas. E eu acho que isso causaria um prejuízo muito grande às partes e, sobretudo, injustiças nos casos concretos. Quais são os critérios utilizados para a fixação do valor indenizatório? Os critérios utilizados, e aí com base na doutrina realmente relativa à matéria, é o grau de culpa do ofensor, as condições socioeconômicas do ofensor e da vítima, a razoabilidade e proporcionalidade no arbitramento. Se a pessoa com a sua conduta visou um ganho financeiro, porque o que é que a gente vê hoje e percebe muito? Diversas empresas, elas não querem pagar o preço de uma organização, elas preferem pagar o preço de uma indenização. Então, acho que nesses casos, por exemplo, deve ser majorado o valor exatamente para que sirva como desestímulo a práticas abusivas. É possível que a indenização não seja determinada apenas em dinheiro? É possível, é possível. Acho que a doutrina mais recente sobre a indenização, ela versa exatamente sobre isso, a possibilidade da indenização não pecuniária. Nós poderíamos colocar somente, por exemplo, uma obrigação de fazer, como uma retratação, por exemplo, ou até cumular a indenização pecuniária monetária em dinheiro acrescida de uma obrigação de fazer. O que se pretende quando você impõe uma condenação em dano moral é você reparar a situação da pessoa que foi ofendida, reparar o dano que ele teve sofrido. E o que nós percebemos é, quando você impõe uma condenação somente em dinheiro, não existe essa reparação, existe somente uma compensação do dano. Reparar, o ideal é tentar restabelecer a situação da vítima, a sua posição anterior ao sofrimento do dano. Então, por exemplo, quando você impõe uma multa pecuniária e ainda uma obrigação de fazer, suponhamos que um condomínio venha a negativar um dos seus condôminos.
e essa negativação venha a ser indevida. Então, não somente pagar uma indenização, mas também, por exemplo, afixar no mural do condomínio ou uma retratação, ou uma cópia da sentença, ou de parte da sentença, a fundamentação da sentença e a condenação propriamente dita, que é o dispositivo da sentença. Aí seria uma condenação pecuniária, não pecuniária, e a possibilidade de reparação do dano nesses casos é muito maior, tem uma eficácia muito maior. Pode haver essa acumulação na condenação sem que haja o pedido da parte? Ana Renata, na minha opinião, sim. O que predomina na jurisprudência, até na doutrina, jurisprudência muito pouco, porque ainda é um tema muito incipiente. Mas na doutrina prevalece que não poderia haver essa acumulação sem que a parte pedisse. Porque o juiz estaria preso ao princípio da congruência. Ou seja, ele só deve julgar dentro do que foi pedido pela parte. Não pode julgar além, não pode julgar aquém, não pode julgar fora. Mas eu entendo que o 461, os artigos 461 e 461-A do CPC, e existe doutrina também nesse sentido, ainda que minoritária, permitem que o juiz, buscando a tutela específica e assegurar o cumprimento das suas decisões, acho que ele pode acumular também, sem que haja pedido, esses artigos autorizariam. Muito obrigada. No próximo bloco, o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Luciano Guimarães, vai falar da boa-fé nas relações de consumo. Fique com a gente, o intervalo é rapidinho. Ser juiz em Rondônia é estar preparado para enfrentar desafios em longas distâncias, de estar atento para uma localidade que cresce em um mundo moderno, sendo nova. É estar pronto para perceber as carências de uma região muito mais distante dos centros e que, portanto, lhe exige novos desafios. Ser juiz em Rondônia é, tal como em outros lugares, ter muito coração, ter muita dedicação e lembrar-se que justiça depende de humanidade. Ser juiz em Rondônia é procurar sempre estar atento, e estar atento para o que o seu mundo atual é, porque o mundo sempre nos desafia a poder compreender aquilo que está além da visão comum. Estão abertas até o dia 14 de março as inscrições para o curso Crise Financeira, Superendividamento e Proteção ao Consumidor, organizado pela Escola Nacional da Magistratura, em parceria com a AMB e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul. A capacitação será realizada no dia 21 de março, no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. 50 vagas estão disponíveis aos magistrados associados à AMB, que serão selecionados por meio de sorteio. Mais informações no site www.enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MP, o Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o direito à dignidade da vida humana e também as controvérsias e as novas implicações sobre o dano moral. Agora, o juiz do Tribunal de Justiça da Bahia, Luciano Guimarães, vai falar da boa-fé nas relações de consumo. Doutor Luciano, só pode explicar para a gente a diferença da boa-fé objetiva e da boa-fé subjetiva? Sim. A boa-fé subjetiva é aquela boa-fé que está na nossa consciência, é aquela boa-fé intrínseca, de dentro da gente. É que a doutrinadora Marilena Diniz, ela dizia que o sujeito que está de boa-fé, ele diz o que acredita e acredita no que diz, ainda que ele esteja errado. Então, é uma pessoa que está desprovida realmente de maldade, de sentimento, de má-fé. A boa-fé objetiva, por outro lado, ela é uma boa-fé comportamental. É aquela boa-fé, não a boa-fé que você tem no seu interior, mas a boa-fé de condução, por exemplo, contratual, a forma com que você se comporta dentro da relação contratual. A boa-fé objetiva, ela aparece como principal dever contratual?
Não. O dever principal, nós dividimos os deveres contratuais nos principais e os deveres anexos. Os deveres principais são as prestações contratuais. É aquilo que a gente deve fazer, não fazer, pagar. Esses são os deveres principais. Os deveres anexos, aí a boa-fé objetiva aparece, que é o dever de lealdade, de transparência, de informação, são os deveres de conduta, de proteção e de lealdade à outra parte contratante. Como se deve dar a interpretação das cláusulas contratuais? Sempre com boa-fé? A interpretação das cláusulas contratuais, o ideal sempre é que a gente tenha boa fé em tudo que fazemos na vida. Na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, na nossa vida contratual também. Nos contratos que nós fazemos, formulamos, nós devemos ter boa fé sempre. A interpretação, aí nós vamos analisar a intenção de quem contratou, a intenção de quem redigiu a cláusula. Às vezes as cláusulas não são bem redigidas, então vamos interpretar, buscar, tentar chegar aonde o contratante queria chegar, o que ele quis dizer ao escrever aquela cláusula que às vezes não está bem redigida. Um contrato de adesão, por exemplo, se houver ambiguidade, se houver alguma dúvida sobre a cláusula contratual, ela vai ser interpretada a favor de quem aderiu e não a favor de quem escreveu. Exatamente porque quem adere às vezes não tem, primeiro, possibilidade de negociação e de modificação das cláusulas contratuais e às vezes pode até ser enganado por uma falha de interpretação realmente. Então aí você vai interpretar em favor de quem aderiu. Nas cláusulas, nas contratações de consumo, por exemplo, é muito normal que existam essas cláusulas que não são claras e aí a gente vai interpretar a favor do consumidor. Na prática eu já peguei, por exemplo, uma cláusula que ela limitava você tinha início ao benefício do seguro quando completasse 25 anos. Então dizia assim, você tem que ter 25 anos de idade. E quando a pessoa completou 25 anos, passaria a ter esse benefício. Aí o plano disse que não, seriam 26 anos, 25 anos, 11 meses, 30 dias. Então essa cláusula fica clara, muito clara, que ela tem contrariedade, ela não foi uma cláusula bem redigida, não parece ter sido feita de boa fé. E o que aconteceu nessa situação? Aí eu interpretei que quando ele completou 25 anos... Ele teria direito. Foi, aí a favor não só do consumidor, mas do aderente, era um contrato de adesão. E quando a gente completa 18 anos, já está apto a dirigir. Quando a gente, se, por exemplo, uma sessão de cinema for 18 anos, se eu tenho 18 anos e um dia eu já tenho 18 anos, já posso assistir essa sessão. Então eu entendi que nesse caso seria, como ele já tinha completado 25 anos, não precisaria, porque aí a cláusula não seria mais de 25 anos, seria de 26 anos. Então é uma cláusula que não era clara e aí tem que ser interpretada a favor do consumidor e a favor de quem aderiu à contratação. Existem algumas polêmicas quanto à contratação do plano de saúde, quando o segurado ele não informa que ele tem alguma doença pré-existente e aí ele já deixa de agir, né, com a boa fé. Nesse caso aí, inclusive, voltando até aquela primeira pergunta nossa, seria boa fé até subjetiva, né? Porque antes da relação contratual ele já está omitindo uma informação, então ele já parte para a relação contratual de má fé. A jurisprudência inicialmente caminhou no sentido de que aí a falha, ainda que houvesse essa má fé, essa informação falsa prestada pelo segurado, a má fé também seria da seguradora. Por quê? Porque para haver a exclusão de determinada cobertura, exclusão de determinada doença, deveria ser feita uma espécie de avaliação prévia, quase que um exame admissional, e aí as doenças seriam detectadas nesse exame, excluídas da cobertura. Então, inicialmente, a jurisprudência, sobretudo do STJ, se posicionou nesse sentido, ou seja, não havendo o exame admissional, ainda que o segurado soubesse da sua doença pré-existente e omitisse essa informação, prestando uma declaração falsa, ainda assim a cobertura deveria ser garantida pelo plano de saúde pela falta de exame. Já começam a haver alguns julgados no STJ, alguns julgados mais recentes, agora de uma forma diversa, entendendo que a má-fé que prevalece aí nesse caso é a do consumidor e não dando o direito da garantia da cobertura contratual.
particularmente, entendo que seria má fé de um lado, má fé do outro. E o hipossuficiente nessa relação que é de consumo é o consumidor. Acho que a cláusula deveria ser interpretada e a situação também a favor do consumidor, e discordo desse novo posicionamento que eu começo a sentir do STJ. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Olá, meu nome é José Eustáquio de Melo Júnior, sou juiz de direito do estado do Tocantins. Eu escolhi a magistratura pela minha vocação de contribuir com o nosso país na resolução de conflitos e também na prevenção desses conflitos. A dica que eu tenho para dar para aquelas pessoas que almejam a magistratura, além daquelas que vocês já conhecem, muito estudo, muita dedicação, é que você faça um cronograma de estudo diário e semanal e siga esse cronograma com bastante afinco, estude bastante, procure conhecer outras áreas da ciência, além do direito, como a filosofia, a sociologia e a psicologia, e se dediquem bastante a esse estudo que você vai conseguir o seu objetivo. Agradeço ao juiz Luciano Guimarães pela entrevista. Renata, eu que agradeço o convite, a oportunidade, acho que é uma chance única de poder falar para todo o Brasil, mostrar um pouco do conhecimento de determinados assuntos, determinadas matérias. Lamento, a gente tem que lamentar o pouco tempo que a gente poderia aprofundar mais, mas se alguma dúvida ficou, se algum tema ou alguma dúvida resta para alguém que está assistindo, eu deixo o meu e-mail lrguimarães@tjba.juiz.br, lrguimarães@tjba.juiz.br. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser bater papo, continuar esse assunto, estou à disposição. Muito obrigado. Nosso programa termina aqui. Se você quiser participar, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.